E eu vou explorar essa pergunta aqui. Estou empolgado que até vou aqui o meu fone. E Lucas, Zé Lucas, quando voltar da seleção? Com esse meio de campo aí, com essa turma que está chegando, como é que fica o guri que foi para a seleção titular e volta para o Sport Clube do Recife? O que é que vocês necessariamente têm para dizer? Alessandro, em relação ao Zé Lucas, assim, é importante a importância que tem o Zé Lucas hoje, não só pelo aspecto de bom jogador que ele é, eu tenho certeza que vai evoluir bastante pela qualidade que já mostrou que tem, mas pelo lado financeiro para o esporte, né? Então o esporte não pode deixar de lado esse menino. Quando eu digo deixar de lado, muito comer muito banco, como a gente fala no popular no futebol, ou não ser escalado em alguns jogos, é assim. É difícil para ele, vai ser muito difícil para ele, porque o Ribeiro realmente chegou com a qualidade que tem, qualidade realmente até então diferenciada. Aí vem ainda por cima o Sérgio Oliveira, que é jogador da Europa, com outra bagagem, com outra situação. Mas assim, eu acho que dependendo do jogo que o Sport vinha a jogar, o Sport está ganhando aí de 2-3-0, um jogo que aparentemente seja um pouco mais fácil, dá a oportunidade ao menino, dá a minutagem, porque a questão dele estar sendo muito visado é importante para o esporte financeiramente. Sim. É um jogador que hoje, na minha concepção de futebol, hoje, para um time que tem um grande volante, ele tem, como a gente costuma falar no futebol, um meio time. Porque é aquele cara do bote é aquele cara que sai com a jogada, a começar a jogada que vai ficar pronto, que vai, quem sabe, já gerar uma situação de gol para a equipe. Então o Zé Lucas ele tem essa qualidade do passe. É um jogador que joga com alegria, vamos assim dizer, um menino, né? 16 anos ainda, claro. Né? Gosta de driblar, gosta de ir para frente, é agudo, mesmo sendo um primeiro volante jogando aqui, né? Dessa função que é uma função mais de morder, vamos assim dizer, o adversário. Mas é um jogador que realmente o esporte precisa mostrá-lo mais, principalmente na Série A. Né? Então, quando é um jogo um pouco, entre aspas, mais fácil, que é difícil ter um jogo fácil na Série A, ou até na própria Copa do Nordeste, que vai se estender mais para frente, dá minutagem ao garoto. Né? A própria Copa do Brasil, a gente passando cada vez mais de fase, a gente dá também essa minutagem ao menino, porque é de extrema importância. Hoje, um volante com qualidade é difícil, não é só no Brasil, não, é no mundo. A gente está com exceções no grupo, exceções mesmo, né? De caras que, tipo o Rivera aí, que a gente falou também em primeira mão. Rapaz, primeira mão que eu digo é ver no treino, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente falou também, sei lá, a informação, pouco importa o posicionamento, mas assim, só em ter um guri com 16 anos no elenco profissional, seja ele no titular, como ele saiu para a seleção, e volta, e se ele for para o banco, já está sendo observado, e vai entrar, conforme você colocou, né? Que, ele tem que ter chance, mas titularidade falta estrada ainda para o guri. Né? Até a parte física, Alessandro, uma Série A é muito difícil. Correto. Muito difícil. Mas, ele tem que adquirir isso aí aos poucos. Só ele estar no elenco profissional também, eu acho. Agora, tem que saber, porque é vitrine. E o Sport gostou de ganhar dinheiro. Quem é que não gosta? Com o evento agora das maiores vendas aliás, a maior venda do Sport e uma das maiores do Nordeste, né? Só indo para Portugal, para o exterior, perdão, que foi para a Inglaterra. Kennedy, titular ou não na volta, ou você vai desse rodeio todinho que meu amigo Ivaldo deu, para dizer que o menino não volta a titular? Não, naturalmente ele perde a posição. Só que ele aproveitou a oportunidade que teve, a janela que teve para mostrar a capacidade que tem. Concordo. Então, ele não vai ser o cara que vai ficar totalmente escanteado. Ele vai ser o cara que vai estar no meio dos grandes. Menino de rua. Perfeito, menino assim. Menino, quando ele começa a jogar no terrão, campo de várzea, ele cresce quando ele joga com os caras mais velhos que ele. Então, era com o Tubarão vai ser. Maloqueiro, né? Que a gente costumava dizer nas antigas, do campo de várzea mesmo, tal. O Zé Lucas, ele vai nessa mesma toada aí. Ele vai crescer muito, dividindo vestiário com esses caras de Europa, vendo esses caras jogar, conversando com esses caras, convivendo com eles, entendeu? Então, eu acho assim, naturalmente ele vai acabar saindo de cena numa titularidade imediata, mas
ele não vai sair. Eu, pelo menos, eu não acredito e acho que não deva sair de cena da equipe. Sim. Entendeu? Não vai não. Porque é um cara que pode dar muito mais dinheiro do que se imagina. Se imagina, né? E só vai conseguir assim. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês com outra pauta, e eu fiz a mesma pergunta para os meninos, só que antes da partida. E eu disse para eles, talvez a conjectura, disse alguma coisa parecida assim, não necessariamente a mesma frase, talvez a conjectura do jogo dê outros argumentos para os meninos, mas eu vou fazer a mesma pergunta. Zé Lucas, voltando da seleção sub-17, inclusive venceu por 2-1, e ele foi o titular. Zé Lucas é titular desse time, gente? Neste momento, tem várias nuances, né? Neste momento, ou terá sequência e titularidade mais na frente? Porque a disputa é grande. Eu acho difícil. Volta titular de seleção? Eu acho que o Christian Rivera, ele nesses 2 jogos, jogando fora de casa, né? Porque a gente viu o Zé Lucas jogando dentro de casa, o Zé Lucas sempre foi muito, muito bem. Mas fora de casa a gente via ali um pouco de dificuldade algumas vezes, assim, mas é normal para o Zé Lucas ainda, pelo fato dele ser novo, tá, né, desempenhando ali ainda um crescimento no futebol, e apesar da pouca idade que tem, é um absurdo, esse garoto vai longe demais. Só que, sabendo que a gente tem hoje um Christian Rivera que nos jogos fora de casa conseguiu ainda ter uma personalidade, conseguir ser, né, fazer 2 jogos muito bem, entrando como titular, né? E nem sem conhecer muito bem o esporte ainda, ele chegou, já entrou ali e já tentou já ajustar ali o que estava precisando ali no meio de campo. Então eu acho difícil hoje o Zé Lucas dele ser titular e deixar o Christian Rivera num banco, né? Lógico, o Pepa pode, né, em alguns jogos, como ele está fazendo esse tipo de rodízio, ele pode, em alguns jogos, querer dar essa descansada para o Rivera, né? Para botar o Zé Lucas ali para jogar, né? Para dar uma segurada ali também e não estourar o próprio Rivera, né? Não deixar o Rivera também muito cansado fisicamente. Mas eu acredito que de titular hoje, o Rivera ele é totalmente hoje em relação, e o Zé Lucas fica ali no banco. Ainda tem o do Queiroz que está chegando aí também, né? Então vai ser uma briga muito boa. Provavelmente, Alessandro, a torcida vai comentar bastante, me xingando com o que eu vou falar agora aqui. Mas eu acho que, para o momento, o melhor para o Zé Lucas é que ele não siga sendo titular. Neste momento. É que ele não siga sendo titular. Por quê? Eu sou maluco? Não. Porque é muito importante para o desenvolvimento do jogador que ele seja preservado de algumas situações. Por exemplo, se ele está em campo hoje... Ele que está segurando a peteca. Não estava segurando a peteca. Ele estava segurando a peteca porque só tinha ele, né? Só tinha ele, exatamente. Só tinha ele. Eu estou jogando aqui improvisado. Estou jogando aqui. Não existia volantes. Não existia. Se não fosse o Zé Lucas, Tite Ortiz improvisado, que não dá certo, porque Tite Ortiz ele não tem o poderio de marcação. Sim. Era ele ou Johan, que até agora não mostrou para que veio, e não sei porque está jogando de meia, muito menos de volante. Era ele ou Fabrício Domingues, que tem mais noção de marcação, mas ele é muito melhor ofensivamente. Então, o Zé Lucas ele deu muito conta do recado quando ele entrou, porque ele conseguiu ser melhor do que esses outros 3. Só que agora chegou um cara de peso, um cara que era capitão de um time que tem rodagem, que tem bagagem e que estreou bem. Exato. Então, eu acho que pode ser bom para o Zé Lucas ele ficar no banco e entrar em algumas situações, entrar, inclusive, ao lado de Christian Rivera. Porque se o Sport estiver fazendo um jogo difícil, que precisa de uma marcação muito forte, que está jogando contra um adversário que tem um meio-campo qualificado, por que não jogar o Rivera e o Zé Lucas juntos? Pode acontecer. Ter 2 cabeças de área ali para poder segurar o avanço ofensivo do meio-campo adversário. Pode acontecer. Então, acho que pode ser bom para o desenvolvimento do Zé Lucas, que ele agora comece a ser um pouco mais preservado, já que chegaram 2 jogadores que são da posição e que têm uma certa bagagem. Agora, se o Rivera não estivesse jogando bem, se o Duqueiroz não estrear muito bem e estiverem oscilando, como, por exemplo, um Carlos Alberto está oscilando, põe o garoto para jogar. Ele não estava dando conta, põe para jogar. Acho que tem que jogar quem está performando melhor nos treinos e nos jogos. Tem que jogar. Entendeu? Vou mais além.
Zé Lucas, fisicamente, pelo que a gente está percebendo, está bem, né? Porque está jogando sem um rodízio. Eu acho que é um dos poucos que vinha, né, necessariamente, não. Vai, aproveita o guri estava rendendo. Mas agora, volta de seleção, e se está havendo rodízio com o pessoal que estava, quem chegou depois, aí é que vai rolar rodízio ainda dessa turma. E necessariamente o menino vai voltar. Eu acho, para o time. Podemos esperar que sim. Podemos esperar que ele volte. Né? Que ele também tenha descanso, né? Porque ele foi treinar lá, deve estar dando o sangue dele na seleção para poder ser convocado de novo. Né? Então ele também vai ser preservado nessa volta, não deve voltar já de cara. Quem deve entrar deve ser o Duqueiroz ou o Rivera. E aí depois, quando tiver todo mundo no mesmo patamar físico ali, né? Com ritmo, com minutagem, aí a gente vai ver quem vai ficar. E eu acho que vai ser o Rivera. Mas aí é bom a gente. Deixa eu só comentar um negócio, Alessandro. É bom a gente entender que os campeonatos estão começando a funilar. Tá difícil hoje fazer esse tipo de rodízios, porque justamente quando você pega esses times mais fracos é o momento certo, é o momento crucial de você voltar jogadores para jogar, deixar um mais descansado, o outro tá, né, e fazer esse tipo de rodízio. Hoje a gente vai ter somente do Altos, do Piauí, que poderia fazer esse tipo de processo aí de rodízio, que é um time mais tranquilo, vai jogar na ilha, tá? E dependendo da posição que for jogar contra eles na Copa do Nordeste, o Sport pode fazer o que ele quiser, pode botar 3 defesas, brincar ali, né? Fazer o que ele quiser. Nesse ponto, ok. Mas vamos lá, vai pegar um CRB, depois vai pegar ali os jogos das finais do Pernambucano, e aí você arriscar contra um Decisão num mata-mata, você arriscar contra um Náutico ou um Santa Cruz no mata-mata, você arriscar contra o CRB, que já é um time mais cascudinho, assim, né? Um time de Série B jogando lá em Maceió. Então as coisas já começam a funilar até o final do mês, que começa em São Paulo aí, para começar o Brasileirão. Então, não vai ser não vai ter tantas oportunidades hoje para o Pepa fazer esse tipo de rodízio. Então, tem que saber muito bem onde ele vai ter que começar a encaixar isso. Pois é. Só falando... só para terminar essa pauta aí do garoto, e Pepa vai poupá-lo? Quando ele voltar? Acho que ele vai... Acho que sim. Dessa volta eles precisam de rodízio, ele volta agora, descansa alguns dias aí, um treino mais leve e tal. Ele vai poupar o guri? Eu acho que ele vai, mas ali acho que contra o Altos ele deve colocar, eu acho. Ou pode ser até o Duqueiroz, que já vai estar à disposição também. Então tudo isso aí, banco, e aí deixa o Christian Rivera não relacionado, bota o Duqueiroz ali no banco junto com o Zé Lucas como titular. Pode fazer isso. Contra o Altos ele tem esse tipo de possibilidade de fazer, sabe? Dá uma segurada ali para depois os bichos pegar, que aí já vai ter, já funila, já começa o Pernambucano com as finais, já começa a Copa do Nordeste com as semifinais, né, com as próximas fases, e o Campeonato Brasileiro bombando. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Tchau, galera. Valeu, Marcelo. Valeu.